Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. E olha aí, gente, que o assunto dessa semana vai ser sobre juros simples, tá? Se é um conteúdo que a gente já viu, se você já viu esse assunto, beleza, preste atenção para reforçar e lembrar o que já foi visto, certo? Se por caso não lembra, preste atenção também para aprender um pouco mais sobre o conteúdo, certo? Lembra aí que na aula passada eu passei um pouquinho sobre matemática e educação financeira, né? A gente vai envolver um pouquinho aí sobre matemática financeira, por isso que a gente vai ver um pouquinho sobre juros simples, tá? A intenção é também passar sobre juros compostos. Só que para o vídeo não ficar muito longo, nessa aula vai ser somente juros simples, certo? Eu vou tentar falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar com tempo muito longo. Então, olha só. Juros simples. A taxa de juros simples é sempre aplicada sobre o valor original, que é chamado de capital inicial, tá? Em todos os períodos de capitalização. Ou seja, sempre que você for calcular os juros, é em cima do valor original, sempre em cima do capital inicial, tá? Quando a gente fala no valor original, no capital inicial, é porque se você quer calcular um determinado juro, né, uma taxa de juros sobre um valor, e você vai aplicar isso vários e vários meses, você sempre vai aplicar esses juros sobre o capital inicial, sobre o valor que começou. Se você tem R$ 1.000 e você vai aumentar uma taxa de juros todo mês, essa taxa de juros sempre vai ser em cima desse valor inicial que é R$ 1.000. É isso, tá? Nomes principais, né? Os principais nomes de juros simples. Aí nós temos os juros, tá? Juros sei lá, se for um aumento, se for sei lá, deixa eu pensar aqui. Se você tem um valor e você vai aplicar um juros sobre esse valor, se esse valor vai aumentar, esse aumento no valor é justamente os juros que ocorreu, né? Esse aumento no valor foi os juros que ocorreu. Mesma coisa acontece se você diminuir desse valor, né? Ou seja, houver um desconto. Um juros que vai haver um desconto nesse valor inicial. Mas, de qualquer forma, o que foi descontado também vai ser chamado de juros, certo? E capital. Sim, juros é chamado de J, tá? Vai ser representado pela letra J. Capital vai ser representado pela letra C e é o valor presente do dinheiro investido inicialmente. Então, se você investe um valor, como eu já falei faz pouco tempo, esse valor que você está investindo é chamado de capital inicial. Lembra que juros sempre vai ser aplicado sobre esse capital inicial. Montante. Montante é chamado de M, é você só fazer capital mais juros, tá? Montante é quanto ficou no final de tudo. Se você aplicou um valor, incidir um juros em cima desse valor. No final, qual vai ser o montante? É você pegar o capital que você investiu, mais os juros que rendeu. Quando você somar, você vai ter um montante, tá? É a junção de tudo. Taxa de juros. A taxa de juros vai ser chamada de I, vai ser representado pela letra I. E a taxa de juros ele representa o quanto rende uma poupança ou quanto custa o crédito. Essa taxa de juros, gente, é justamente a porcentagem que vai incidir sobre o capital inicial, né? Eu vou aplicar um capital sobre a taxa de 10%. Então, esses 10% é a taxa de juros que vai incidir sobre o capital inicial. E período vai ser representado pela letra N, é o número de vezes durante o tempo da aplicação ou empréstimo em que são calculados os juros. Então, se você aplicar um valor com uma taxa de juros, a quantidade de tempo que vai ficar esse capital investido é justamente o período e vai ser representado pela letra N, tá? Eu não gosto muito da letra N, não, prefiro chamar de T, T de tempo, período, tempo, tá? Então pode ser que nas fórmulas aqui, se eu não me engano, eu coloquei T no lugar de N. Mas lembra que T representa o tempo, que é o período. Então, beleza. Como é que eu calculo juros simples? Formulazinhas. Gente, vamos supor que eu tenho uma questão, tá, de juros simples, e nessa questão quer que você determine a taxa de juros, ou seja, determine o I. Se você quer achar a taxa de juros, a formulazinha para me calcular isso vai ser essa primeira aqui, ó. Porque vai ficar taxa é igual a juros dividido pelo capital vezes o período, o tempo, tá? Então, por acaso você quer achar a taxa, utiliza essa primeira fórmula. Se você quer achar o capital,
Na questão pede para você determinar o capital, aí o capital vai ser a mesma coisa que juros dividido pelo tempo multiplicado pela taxa, tá? Ah, apareceu uma questão que pede para você determinar o tempo, o período, né? O nzinho aqui, ó. Se você quer determinar o período, então fica n é igual a j dividido pela capital vezes i, que é a taxa, tá? Gente, essas três fórmulas aqui é uma variação dessa fórmula aqui de baixo. Eu não gosto de passar essas três anteriores, não, porque fica muita informação para a gente aprender, tá? O importante mesmo é você aprender essa expressão aqui. Como é que eu determino juros nos juros simples? Para mim determinar os juros vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Geralmente eu chamo assim, ó, J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. JCIT, né? Lembra aí. JCIT. Juros simples. Essa é a formulazinha para determinar juros simples, tá? Aí essas outras formulazinhas aqui, ó, essas variáveis aqui, é pegando o C, o I e o T e isolando. Por exemplo, se eu quero achar a taxa, o I aqui, o que foi que aconteceu aqui nessa expressão? Eu pego o I, né? Vou ter que botar ele no primeiro membro. Então eu considero que está no primeiro membro, ó, C vezes I vezes T igual a J. Imagina que está assim. Olha que C e T está multiplicando com I. Se está multiplicando, eu faço o quê? Eu jogo para o segundo membro dividindo, não é? Então ficaria I é igual a J dividido para C vezes T. Tá? C vezes T. Porque aqui está multiplicando no primeiro membro, eu jogo para o segundo membro dividindo. Então ficaria assim, ó. I é igual a J dividido para C vezes T. Que é justamente o que está escrito aqui, tá, gente? J, barrinha dividido, né? Divisão, para C vezes T, que é o tempo. Beleza? Então é isso. Como é que eu determino um montante no juros simples? Nós já sabemos que montante é você pegar o capital mais os juros. Então tá aqui, ó, capital mais juros, tá? Se eu quero criar uma formulazinha para isso, eu posso dizer que o montante é a mesma coisa que capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Porque lembra que juros é justamente isso, né? C vezes I vezes N, que é o que está escrito aqui. Se quiser simplificar um pouco essa expressão, eu posso pegar o C, que é comum nos dois termos, e colocar em evidência. Ficaria C que multiplica 1 mais I vezes N, tá? Não se assuste com esse monte de fórmula. O negócio é você saber somente essa de juros, tá? C vezes I vezes N, e saber essa outra aqui, ó, do montante. Montante é capital mais juros. Se você souber essas duas aqui, você consegue calcular as questões, beleza? Então vamos lá. Não esqueça, o período precisa estar sempre na mesma unidade de tempo que a taxa de juros. Então, gente, o tempo, né, o N, o T, ele sempre tem que estar na mesma unidade de medida que a taxa. Por exemplo, se a taxa, a porcentagem, está uma taxa de percentual que está por mês, então o tempo tem que estar em mês. Se a taxa está 10% ao ano, por exemplo, está ao ano, então o tempo tem que ser representado em ano. Então tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Ou seja, aqui, ó, se a taxa de juros é 5% ao ano, o seu período deve ser anos e não dias ou meses, tá? O tempo tem que ser anos e não dias ou meses. Conversão de taxas nos juros simples. Conversão. Proporcionalidade. Exemplo. 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano. Não é? Se é 1% ao mês, então cada mês é 1%. Se um ano tem 12 meses, então 1% vezes 12 dá 12%, né? Então 1% ao mês é a mesma coisa que 12% ao ano. É uma conversão que você já pode fazer direto se quiser, tá? 24% ao ano é a mesma coisa que 2% ao mês. Então, durante um ano vai ser 24%. Se eu quiser saber mês a mês, é só pegar 24 e dividir para 12, né? Porque um ano tem 12 meses. Aí eu vou saber a taxa em mês. 24 dividido para 12 dá 2. Por isso que fica 2% ao mês. 1% por trimestre. Lembre que trimestre representa 3 meses. Eita, desculpa, 3 meses não, 4 meses, né? Porque lembra, quando eu falo trimestre, tri é de 3, é como se eu pegasse um ano e dividisse em 3 partes iguais.
Então, se eu pegar 12 meses e dividir para 3 partes iguais, eu vou ter 4, né? Então, cada trimestre equivale a 4 meses. Então, um trimestre, 1% por trimestre, representa 4% ao ano. Desculpa. Realmente é o que eu falei, né? Eu vi esse 4 aqui, eu já estava me confundindo, mas um trimestre representa 3 meses. Desculpa, tá, gente? Um trimestre representa 3 meses, então se eu tenho 1% por trimestre, lembra que se é 3 meses, para me representar um ano inteiro, eu preciso de 4 trimestres, né? Porque é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, 1% por trimestre é a mesma coisa que 4% ao ano. Desculpa aí esse aqui, tá? Proporcionalidade só vale para juros simples. Essa regrinha aqui só serve para juros simples, não vai servir para juros compostos. Vamos para exemplos, né? Que fica melhor de entender. Primeiro exemplo. Maria pegou R$ 1.000 emprestados com juros de 3% ao ano. Olha só, Maria pegou R$ 1.000 emprestado com juros de 3% ao ano. Quanto ela deverá pagar após 4 meses? Então vamos lá. Olha só que aqui esse R$ 1.000 aqui é o capital, né? O capital inicial, o capital investido. Então foi R$ 1.000. Então o C representa 1.000, tá? Olha aqui a taxa aí é o quê? A taxa é 3%. Só que observa que é 3% ao ano, né? Então botar aqui, ó, AA. Esse AA representa o ano, tá? Quanto ela deverá pagar após 4 meses? Olha, gente, que o tempo, né, que é o período N, o tempo, é 4 meses. Olha que a taxa está em ano e o tempo está em meses, está em unidades diferentes. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar na mesma unidade de medida. E como é que eu faço para deixar na mesma unidade de medida? Ou eu converto esse 3% ao ano em meses, ou eu transformo esses 4 meses aqui em ano, tá? Eu posso fazer qualquer uma das duas coisas. Agora observa só, se eu vou transformar 3% ao ano em mês, eu vou ter que pegar 3% e dividir para 12, né? Para 12. Por quê? Porque se é 3% ao ano, então é 3% depois de 12 meses. Se eu quero saber só ao mês, né, a cada mês, eu vou ter que pegar 3% e dividir para 12, tá? Ou, de uma forma mais simples, observa que 4 meses equivale a 1/3 do ano, né? Representa 1/3 do ano. Então, eu poderia pegar 1/3 de 3%. Olha que 4 meses representa 1/3 de 12 meses. 1/3, né? É 1 entre 3. Eu pego 12 meses, né? Que é um ano, divido em 3 partes iguais e pego uma que vai ser 4 meses. Então, eu só preciso pegar quanto é 1/3 de 3%. Então, observa só. 1/3 de 3%, ou seja, 1/3 vezes 3%, seria a mesma coisa que 1%. Então, gente, olha o que a gente vai fazer aqui. Isso aqui representa 1% a cada 4 meses, tá? A cada 4 meses. Então, olha como é que a gente pode fazer aqui. Para mim determinar quanto ela deverá pagar, ou seja, os juros que ela vai ter que pagar, eu só preciso utilizar esses valores. Ó. Capital inicial vai ser 1.000, vezes a taxa, nesse caso vai ser 1%, ou seja, 1% é 1 sobre 100, né? Ou eu coloco 1 sobre 100, que é a forma em fração, a forma fracionária, ou eu coloco 0,01, que é a forma decimal, tanto faz. E o tempo aqui, gente, olha, o tempo, olha que eu não vou colocar 4 meses, tá? Eu vou colocar só 1. Por que eu só vou colocar 1? Porque esse 1% representa os 4 meses, não é? Esse 1% representa os 4 meses, então vai ser 1 que eu vou colocar lá. Ah, professor, não entendi essa parte. Gente, se não entender essa parte, a gente vai ter que converter calculando muita coisa aí. Por exemplo, eu vou transformar esses 3% aqui em mês. Aí eu pego 3% e divido para 12. O resultado eu coloco aqui, tá? Vezes os 4 meses que vai passar. Então ficaria o resultado de 3 dividido para 12, colocaria aqui em porcentagem, né? E multiplicaria por 4. Mas eu não estou fazendo dessa forma. Eu estou pegando que 4 meses representa 1/3 de ano. Então, 1/3 de ano
representa 3% dividido para um terço, né? Multiplicado por um terço, ou 3% dividido para 3. E se eu fizer isso aqui, dividir, multiplicar e dividir, eu vou achar 1%. Então, é 1% a cada 4 meses. Então, num período de 4 meses, eu vou pagar, vai ter uma taxa de 1%. Então, por isso que eu coloquei um aqui, tá? Aí agora eu vou calcular isso aqui, ó. Eu vou ficar com juros, vai ser igual a... Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros, 10 vezes 1 vezes 1, que vai dar 10. Então, fica 10 sobre 1, né? Que é a mesma coisa que 10. Ou seja, os juros vai ser de 10 reais só. Então, se Maria pegou R$1.000 emprestados com juros de 3% ao ano, ela vai ter que pagar depois de 4 meses somente R$10 de juros. Então, no final desse período, ela vai ter que pagar R$1.010. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui a resolução, tá? A resolução aqui, ó. 4 meses é a mesma coisa que X meses de um ano, né? X% de um ano. 4 meses é a mesma coisa que um terço de ano. 3% dividido para 3 é a mesma coisa que 1%. Aí aqui, ó. Já está determinando o montante, tá? Primeiro eu calculei os juros para depois fazer o montante, que é capital mais juros. E tá aqui quando substituiu os valores e calculou, achou 1.010, tá? Vou pular aqui para não ficar muito tempo na mesma questão. Segundo, Carlos pegou R$30.000 emprestado para pagar daqui a 6 meses, com juros de 4% ao ano. Então, Carlos pegou 30 mil. Então, eu posso dizer aí que o capital inicial é 30 mil. Aqui eu pergunto na letra A, qual é a taxa de juros mensal? Qual é a taxa de juros mensal? Letra B, qual será o total pago por Carlos? Vamos responder primeiro a letra A, tá? Qual é a taxa de juros mensal? Olha, gente, que os juros aqui é 4% ao ano. E aqui na letra A está perguntando qual é a taxa de juros mensal por mês. Aí, para me saber a taxa mensal, eu vou ter que pegar esses 4% e dividir para 12, né? Por quê? Porque aqui está 4% ao ano. Um ano tem 12 meses. Se eu quero saber mensal, eu vou ter que pegar isso e dividir para 12. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar 4% e dividir para 12. Tá? Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Simplificando, vai dar 1/3. 1 dividido para 3 vai dar 0,333 e assim por diante. Eu vou botar 0,33%, tá? Então, a taxa de juros mensal aqui vai ser de 0,33%. Tá aqui, ó. Letra A, resposta, 0,33%, tá? Letra B, qual será o total pago por Carlos? O total que ele vai pagar. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, se eu quero saber quanto ele vai pagar, o total, ou seja, quer saber o montante final, né? Olha aqui, primeiro eu vou calcular os juros. Lembra que juros é capital vezes a taxa vezes o tempo, não é? Olha que o capital vai ser 30 mil. Certo? Vezes a taxa. Olha que a taxa é 4% ao ano. Só que se eu tenho que deixar na mesma unidade de medida, olha que o tempo está em meses. Está em meses, tá? Para facilitar a nossa vida, gente, eu poderia colocar esse 33% aqui, tá? Esse 0,33% aqui. Mas aí os cálculos vai ficar um pouco complicado. Para facilitar a nossa vida, eu posso fazer o seguinte, eu vou deixar a taxa em ano mesmo. Deixo a taxa em ano. Ou seja, 4%, ou seja, 4% é 4 sobre 100, tá? Vezes, eu vou transformar esses 6 meses aqui em ano. Se está em mês, eu vou transformar em ano. Como é que eu faço para transformar em ano? Eu pego 6 e divido para 12, tá? Divide para 12 que eu vou transformar em ano. Aí, se eu pegar 6 e dividir para 12, eu vou achar o quê? 0,5, né? Pronto, tá ali. Então, é só calcular isso agora. Eu vou ter que os juros vai ser... Simplifica esses dois zerinhos com esses dois zerinhos de baixo. Então, vai ficar 300 vezes 4. O resultado multiplica por 0,5. 300 vezes 4 vai dar 1.200. Então, fica 1.200 vezes 0,5. 1.200 vai dar 600. 600. Ou seja, os juros é 600. Aí, para me determinar o montante, que é quanto ela vai ter que pagar no final, vai ser 30 mil mais 600, né? Que é capital inicial mais os juros. Se eu somar aí, vai dar 30.600. Tá aí o montante. Quanto ela vai ter que pagar depois desse tempo. Tá aqui a resposta aqui embaixo. Tá? Tá todo o cálculozinho aqui.
só que feito de outra forma, por aquela forma lá, que vai utilizar capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo, calcula tudo e acha a resposta, tá? Então pode calcular de qualquer das duas maneiras, fica correto. O último exemplo aqui é uma questão de Enem. Olha que diz assim, um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, Certificado de Depósito Bancário, né? As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então tá aqui, gente. Poupança, rendimento mensal é 0,560% e imposto de renda é isento de imposto de renda. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, o rendimento mensal é de 0,876% e imposto de renda é de 4%, no ganho, tá? Sobre o ganho. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é qual? Aí tem as alternativas aqui. A poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80. A poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56. O CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38 e assim por diante, tá? Então vamos calcular. Gente, olha só que ele vai investir R$ 500, né? Ele vai pegar R$ 500 e investir ou na poupança ou no CDB. A gente só vai ter que analisar qual das duas é mais rentável. Então vamos lá. Se ele for depositar na poupança, né? Vamos fazer na poupança primeiro, poupança. Olha que eu vou calcular primeiro os juros que vai render. Os juros, tá? O capital que ele vai investir é R$ 500. Tá lá, 500 vezes a taxa. Olha aqui na poupança a taxa é de 0,560%, tá? Então vai ser 0,56. Eu não preciso colocar esse zero no final, tá? Sobre 100. Por que sobre 100? Porque aqui é porcentagem, é 0,56%. Então fica por 100. Vezes o período de um mês só. Porque olha que ele vai deixar só um mês. Ó. Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é qual? É só isso aqui que eu preciso calcular. Simplifica esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. Vai ficar 5 vezes 0,56 vezes 1. Se eu multiplicar aqui rapidinho na calculadora, 5 vezes 0,56 vezes 1 vai dar 5 vezes 0,56 vezes 1. Vai dar 2,8. Ou seja, só vai ser R$ 2,80, tá? E olha, gente, que o que ele ganhou aqui, ó, vai ser isento de imposto de renda, tá? Então é isento. Então ele realmente vai ficar com isso aqui. Então, ou seja, se ele investir na poupança, no final de um mês, ele vai ter um montante de R$ 500 mais R$ 2,80. Então vai ser 502,80, 8. Esse vai ser o montante na poupança, certo? Na poupança. Agora, se ele investir no CDB, no certificado de depósito bancário. Se ele for investir aqui, vamos calcular aqui, ó, vai ser, primeiro juros, vai ser o capital 500 vezes a taxa, só que a taxa agora é 0,876 sobre 100, tá? Que é a porcentagem lá, vezes o período de um mês. Então é isso aqui que eu vou ter que calcular agora. Simplifica os dois zerinhos com os dois zerinhos de baixo. Então fica 5 vezes 0,876, né? Vezes 1, que vai dar 4,38. Então, os juros é R$ 4,38. Isso é o que vai render para ele, tá? Só que observa, gente, que o CDB, o crédito de depósito bancário, o certificado de depósito bancário, tem imposto de renda. E o imposto de renda aqui é de 4%. Só que esse 4% é sobre o ganho. Então, se ele ganhou R$ 4,38, ainda vai incidir aqui 4% de imposto de renda. Então, primeiro aqui eu vou ter que tirar. Quanto é 4% de 4,38? Eu vou ter que retirar esse valor, né?
Se eu vou retirar esse valor, o que é que eu faço, gente? Eu pego 4,38, que é o capital inicial, nesse caso, né? Vezes 1 menos a taxa que vai tirar. Olha que a taxa que vai retirar aqui vai ser de 4%. E 4% é a mesma coisa que 0,04, tá? Então é isso que eu vou ter que calcular. 1 menos 0,04 vai dar 0,96. Então vai ficar 4,38 vezes 0,96. Se eu multiplicar isso aqui, eu vou achar quanto eu vou ficar depois que retirar esses 4%. Então, 4,38 menos, vezes 0,96. Vai dar R$ 4,20. Tá? Beleza. Se ele investir no CDB, ele vai ter um montante no final de um mês de R$ 504,20, né? Porque vai ser os 500 que ele investiu, vai gerar de juros para ele R$ 4,20, então fica R$ 504,20. Então vamos lá. A poupança, aí respondendo aqui, aplicando nenhuma dessas duas opções, qual é a mais vantajosa? A poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80. Olha só aqui, ó. Realmente vai contar isso aqui, né? Vai haver esse montante de R$ 502,80. Só que não vai ser mais vantajoso. Vai ser mais vantajoso investir no CDB, porque vai ficar R$ 504,20. É mais vantajoso que 502. Então a resposta não vai ser a letra A, tá? Apesar que está dizendo aqui que o montante está correto. O montante correto aqui, mas não vai ser essa a resposta. A mais vantajosa vai ser a poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56, errado, né? O CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38, errado, porque vai ser R$ 504,20. Letra D, o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. Então tá aqui a nossa resposta, tá? Ah, professor, mas não deu 504,20 e aqui é 504,21? Mas é porque aqui, ó, aqui dá 4,20 e tem outros números aqui depois, tá? Esses outros números aqui depois arredondou para esse zero. Então ficou 4,21. Então por isso que nossa resposta vai ser essa, tá? E letra D, letra E, o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87. Então tá errado. Então como vocês estão vendo aí, a resposta é essa letra D. Tá aqui nossa resposta, tá? A resolução da questão. Montante vezes a taxa. Montante, beleza. Calculou aqui no final, ó, 504,21. A alternativa correta vai ser a letra D, tá? Então é isso, gente. Vimos aqui revisando um pouquinho de juros simples, tá? Eu vou deixar algumas questões para vocês responderem em relação a esse conteúdo. Respondam e me enviem, tá? Até a próxima aula.